Olá! Hoje a gente vai tentar entender uma das coisas mais sombrias e dolorosas que existem. Como é que relacionamentos que começam com tanto afeto podem acabar em violência e, nos casos mais extremos, em tragédia. Vamos analisar o que a psicologia nos diz sobre o que está por trás desses crimes, que muitas vezes a gente ouve por aí serem chamados de forma errada de crimes passionais. Pois é, essa pergunta, ela é o ponto central de tudo. Porque aquilo que leva a uma tragédia raramente começa aparecendo uma ameaça, sabe? Pelo contrário, muitas vezes se disfarça de um cuidado excessivo, de uma paixão que parece coisa de novela. O nosso objetivo aqui é justamente esse: aprender a enxergar a diferença entre o que nos faz bem e o que nos destrói. Então, o primeiro passo para a gente entender isso é saber separar amor de obsessão. Olhando de fora, a intensidade dos dois pode até confundir um pouco, mas, na essência, são coisas completamente opostas. Um constrói, o outro aprisiona. E as consequências de confundir os dois, bom, podem ser devastadoras. Essa ideia de amar demais, que ficou famosa por causa de livros como este, já acende um alerta, né? A noção de que o amor, quando vai para um extremo de dependência, pode se tornar algo destrutivo é o centro da questão. A pergunta que a gente precisa responder é: onde é que está a linha que separa o cuidado da posse? Quando é que o amor vira uma necessidade desesperada de ter a outra pessoa a qualquer custo? Olha só a diferença. De um lado, a gente tem um amor saudável. Ele incentiva que cada um seja quem é, que os dois cresçam juntos e é baseado em confiança. Nele, duas pessoas inteiras se encontram. Agora, do outro lado, a gente tem uma dinâmica doentia, em que o controle anula o indivíduo, a possessividade toma o lugar da confiança e o relacionamento vira a única coisa que importa, sufocando o trabalho, amigos e a própria identidade da pessoa. O cuidado, nesse caso, não é de verdade. É uma barganha para receber afeto e manter o controle. E a psicologia define isso de um jeito bem claro. As palavras mais importantes aqui são repetitiva e desprovida de controle. O que isso quer dizer? Que não é uma escolha consciente. A pessoa se vê presa num ciclo, numa compulsão de focar no parceiro a ponto de largar tudo que era importante na vida dela. A gente não está falando de amor aqui, mas de um vício em um comportamento. Mas afinal, como é que alguém chega nesse ponto? Esse tipo de comportamento não surge do nada, claro. Para a gente entender de verdade o amor patológico, a gente precisa olhar bem fundo para a anatomia da dependência emocional, que é o que alimenta tudo isso. E as raízes disso, gente, quase sempre são muito profundas e doídas. Falam de uma história de vida marcada pela insegurança, uma autoestima lá no pé, um medo que apavora de ser abandonado e aquele sentimento constante de não ter valor. Isso tudo cria um vazio que a pessoa tenta desesperadamente preencher com o outro, buscando no parceiro uma validação que nunca conseguiu ter por conta própria. E aí que está a maior armadilha disso tudo. Para a pessoa que está vivendo essa dinâmica, o comportamento não parece doente. Muito pelo contrário. O ciúme excessivo, a necessidade de controlar, até mesmo anular a própria vida, tudo isso é visto como uma prova de um amor verdadeiro e intenso. É uma distorção perigosa da realidade, onde a obsessão vira uma condição para existir afeto. E é exatamente a partir daí que essa dependência emocional começa a se transformar em uma coisa ainda mais perigosa. Quando o medo da perda é o que move tudo, a única solução que essa mente doente encontra é aumentar cada vez mais o controle. É uma tentativa desesperada e que já nasce fracassada de aprisionar a fonte da sua validação. Essa metáfora da dança é perfeita porque mostra exatamente como essa dinâmica funciona. De um lado, tem o parceiro com uma necessidade compulsiva de controlar. Do outro, muitas vezes tem uma pessoa que, por causa das suas próprias inseguranças, acaba aceitando esse controle como se fosse uma forma de cuidado. E aqui não se trata de achar um culpado, mas de entender um encaixe trágico, uma dinâmica tóxica em que um alimenta o comportamento do outro e os dois vão girando numa espiral cada vez mais destrutiva. E essa dança segue um roteiro que, infelizmente, a gente já conhece. Começa com coisas que parecem pequenas. Um comentário aqui sobre a roupa, um pedido para dar uma olhada no celular. Aos poucos vira isolamento, afastando a pessoa dos amigos e da família que poderiam dar um outro ponto de vista. Depois vem a vigilância constante. E aquilo que era vendido como cuidado se revela como controle. E a violência, que antes era psicológica, se torna física. E aqui a gente chega num ponto crucial para entender esses crimes. A intenção, na maioria das vezes, não é matar. A intenção é submeter.
É uma demonstração final e absoluta de poder, de controle sobre o outro. É uma recusa total em aceitar a liberdade da parceira. A morte acaba sendo o resultado trágico dessa busca por dominação total. Isso nos leva direto para o momento de maior perigo de todos, o fim do relacionamento. Se o objetivo central é o controle absoluto, a decisão da parceira de ir embora representa a perda total desse controle. E para uma mente obcecada, essa é uma ideia simplesmente insuportável. O abandono não é visto só como o fim de uma relação. É percebido como uma aniquilação da própria existência. Se a identidade inteira da pessoa foi construída em cima daquele parceiro, perder essa pessoa significa se perder. É uma ameaça à própria existência que pode levar a atitudes extremas. E, infelizmente, os dados da psiquiatria forense confirmam essa lógica terrível. A grande maioria dos casos de homicídio seguido de suicídio tem como raiz um ciúme delirante, uma possessividade que não aceita rejeição. Na cabeça do agressor, a lógica é: se não for minha, não vai ser de mais ninguém. Ele prefere destruir a pessoa, e muitas vezes a si mesmo, do que encarar a realidade da perda. Então, diante de um cenário tão complicado, o que a gente pode fazer? A ferramenta mais poderosa que nós temos é a informação, é o conhecimento. Aprender a reconhecer os sinais de alerta não é só importante, é uma questão de sobrevivência. É a nossa primeira e mais eficaz linha de defesa. É fundamental ficar de olho nestes sinais. O controle que começa na roupa e nas amizades, a checagem constante do celular e das redes sociais, as acusações de traição sem pé nem cabeça, e presta muita atenção nesse tal de terror antecipatório. Sabe aquela sensação de que é preciso pisar em ovos o tempo todo para evitar uma briga, uma explosão? Se o medo virou um sentimento constante na relação, isso é um alarme gravíssimo de que o relacionamento já virou uma prisão psicológica. E a gente termina com essa reflexão que é a mais importante de todas. Um relacionamento que controla, que restringe e que dá medo, nunca pode ser chamado de amor. É preciso ter coragem de se perguntar se o que está sendo vivido é uma parceria ou uma sentença. Porque enxergar essa diferença, mesmo que doa, é o primeiro passo para a liberdade. E em muitos casos pode ser o passo que salva uma vida.